É Jesus, né? Deus dos céus, que governa tudo e todos. Glória a Deus. Eu quero meditar juntamente com os amados, capítulo 6, do Evangelho que escreveu o nosso amado irmão João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar neste verso 6, neste verso 1 em diante do capítulo 6. Glória a Jesus, e convido você a abrir sua Bíblia para junto nós meditarmos na preciosa e poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Existem inumeráveis livros, glória a Deus, mas nenhum se compara à poderosa palavra de Deus, que continua salvando vidas, libertando, transformando, glória a Deus, e ensinando o caminho por onde nós devemos andar. Estamos enfrentando fases difíceis, glória a Deus, momentos difíceis de sermos cristãos autênticos. E a palavra de Deus nos ensina a vivermos nestes tempos dificultosos, glória a Deus. Tempo em que muitos estão desistindo de Jesus, olha. Glória a Deus, desistindo de Jesus. Mas vamos meditar aqui nesta passagem, glória a Deus, que diz assim, o verso 1 em diante. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia. Glória a Jesus. Por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus. Aí eu dou uma pausa para nós refletirmos um pouquinho e perguntarmos a nós mesmos: por qual razão estamos seguindo Jesus? O que tem levado a missionária a seguir Jesus, buscar Jesus? O que tem levado você a seguir e buscar Jesus? Glória a Deus. A Bíblia diz que a multidão era grande. Glória a Jesus. Que seguia Jesus. E ela afirma por quê? Porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus. E continuando o verso 3, diz assim: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, glória a Deus, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes.
quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram o que haviam comido. Glória a Deus. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí a gente vai pular um pouquinho para o verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Glória a Deus. Aí o verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Glória a Deus. Aí eu volto à pergunta anterior. O que nos tem feito buscar Jesus? Estamos numa época de muitos chamados. Verdadeiramente Deus se faz cumprir a sua palavra. Muitos chamados. Glória a Deus. Mas o que tem atraído estes a Jesus? O que tem levado este tão grande número de chamados? Glória a Deus. Refletido nesta palavra, o que levou esta grande multidão, só homem eram quase 5 mil, glória a Deus, foram os milagres de Jesus. Foi o que Jesus fazia, glória a Deus, que contribuía para o seu viver terreno. Existe tantos buscando Jesus com esse mesmo objetivo, com esta mesma meta. Glória a Deus. Quantos não buscam Jesus para Ele dar um jeitinho na sua vida que está totalmente destruída? A vida secular, a vida financeira. Glória a Deus. Quantos não buscam Jesus para que sua vida financeira cresça de vento em popa? Louvado seja o nome do Senhor. A multidão que presenciaram Jesus fazer milagres extraordinários, como o que ele fez com a filha de Jairo, como o que ele fez com a mulher do fluxo de sangue, como o que ele fez com um paralítico lá do tanque de Betesda. Glória a Jesus. Estavam fascinados pelos milagres de Jesus. E quando o nosso foco, amados, são os milagres, o bem que Ele pode nos proporcionar, certamente pereceremos. Glória a Jesus. Aí Jesus operou milagres extraordinários que atraiu uma grande multidão. E às vezes as igrejas estão assim. É como se fosse um palco de atrações. Eu te ofereço isso, você vem para cá. Aqui tem alimento, tem cesta básica, eu vou ir para a igreja porque eu preciso. Louvado seja Deus. Aqui eu posso crescer, me apresentar, me tornar um grande pregador, um grande cantor, conhecido de multidões. Aqui é o meu lugar, eu vou me dar bem aqui. Eu vou servir Jesus aqui, eu vou buscar Jesus aqui. Certamente perecerão. Porque o que deve nos aproximar de Cristo não são os milagres de Cristo,
Não é aquilo que Ele possa nos proporcionar nessa vida terrena, porque o próprio apóstolo Paulo disse, se eu esperar por Jesus só nesta vida terrena, eu sou o mais dos miseráveis dos homens. Eu sou o mais miserável dos homens. Ou seja, se o apóstolo Paulo tivesse essa visão errônea, que tem se alastrado em todo o mundo, louvado seja Deus, hoje famosos aceitam Jesus. Artistas aceitam Jesus. Mas continuam na mesma vida de pecado e dissolução. Glória a Deus. Mas abre a boca e dizem, eu sou crente. Por quê? Porque estão indo à procura das vantagens de se tornar um cristão, de dizer que aceitou Jesus, entre aspas. Louvado seja Deus. E certamente perecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Paulo sabia disso. Se eu esperar por Jesus só nesta vida, eu sou o mais miserável. Ou seja, a Bíblia chama de miserável aquele que é desprezível, que não tem nada. Glória a Deus. Pode até ter fama, dinheiro, mas se não temos a essência, não temos a salvação, não temos Jesus, a primícia em nossas vidas, verdadeiramente não temos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus conhecia a multidão. É lindo que Jesus conhece, amados. A Bíblia diz que Jesus esquadrinha. Ou seja, Jesus olha minuciosamente a intenção do coração do ser humano. Jesus sabia a intenção do coração daquela grande multidão. E para prová-lo, Jesus, vendo que o dia declinava, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse assim, né? Levantou os olhos, que coisa linda. Jesus, quando levanta os olhos, é coisa extraordinária, né, irmãos? Quando Jesus levanta os olhos para um ser humano, para uma vida, para uma família, glória a Deus. Quando Jesus levanta os olhos é porque Ele age. Ele vê para agir, né? Glória a Deus. E lembrou-se Deus de Noé. Não é que Noé estava esquecido da memória. Esse lembrar aí é ação. Lembrou-se Deus de Ana. Lembrar aí é ação. É Deus entrar em ação. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Quando Jesus levanta os olhos, Jesus vê uma multidão. Glória a Deus. Que vinha ter com ele. Aí Jesus chama Filipe para uma conversa. Glória a Deus. Olha a conversa que Jesus tem com Filipe. Glória a Deus, né? Jesus tem essa conversa com Filipe. Olha, vocês vão ter agora que alimentar essa multidão. Glória a Jesus. Aí Filipe diz assim: onde compraremos pão para estes comer? Ou seja, Senhor, é muita gente. Glória a Deus. Nos outros evangelhos eles dizem até, olha, não tem dinheiro. Glória a Deus, que possa saciar a fome desse povo. É gente demais, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu olho para Filipe e vejo hoje tantos assim como Filipe. Sempre procuro impedir o agir de Deus. Sempre procuram apagar a glória de Jesus. Sempre procuram, não é, colocar um empecilho, uma barreira para que a glória do Senhor não venha se manifestar. Senhor, não tem como. Quantos não estão assim, amados? Dentro do nosso lar, querendo fraquejar a nossa fé. Não vamos vencer. Olha, isso é impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é impossível. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, amados, que o Senhor dizia isso para experimentar. E quantas das vezes nós não somos experimentados por Cristo? Quantas das vezes nós achamos que a promessa falhou? Glória a Jesus. Fracassou
aquilo que o Senhor tinha prometido, porque não vimos saída. Mas a Bíblia deixa claro, Jesus disse isso para experimentar. Deus, dia a dia, Ele experimenta o seu povo. Glória a Jesus, a fé do seu povo. Aí olha, no verso 8, diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse assim: está aqui o rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que eu vejo em André? Eu vejo o crente sadio espiritualmente, que em meio à dificuldade ele encontra uma solução. Cadê os Andrés, irmão, de hoje? Para no meio das grandes tempestades ver a poderosa mão de Deus agindo ao nosso favor. Porque por mais violenta que seja a tempestade, sempre vai haver uma saída de Deus para a vida dos seus servos. Cadê os Andrés hoje, irmão, dentro das igrejas? Encontrando as minúsculas soluções. Ninguém viu, mas André viu. O rapazinho André viu. Glória a Deus. Mas André viu ele com uma multidão de pães, de peixe, não. André pode enxergar aquilo que às vezes falta eu e você enxergar, crente. O milagre nas coisas minúsculas. Glória a Jesus. André poderia ter se calado. Eu estou vendo aí aquele rapazinho, tem uns pãezinhos e uns peixinhos, mas aquilo é pouco, eu vou me calar. Mas André viu no pouquinho, glória a Deus, que Deus poderia fazer coisas extraordinárias. Eu lembro da viúva lá em 2 Reis, capítulo 4. A situação precária, tudo perdido, aparentemente sem solução. Glória a Deus. Filhos prestes a se tornarem escravos por causa da grande dívida. Viúva, o marido acabara de morrer. Glória a Deus. Aí chega o homem de Deus. O homem de Deus chega e diz: o que é que tu tem em tua casa? Glória a Jesus. Aí ela estava como muitos daqueles discípulos. Não viram o rapaz com um pouquinho de pão e de peixe. Eu não tenho nada. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo lembrou. Lembra do pouquinho de azeite lá no fundo da botija? Aí ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Aí Eliseu, o homem de Deus, com a visão de André, disse: é o bastante para Deus agir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o bastante para Deus agir. Porque se fosse uma botija enorme, com grande, louvado seja Deus, né? Grandes quantidades de azeite, onde ficaria o nome de Deus? Mas é no pouquinho que o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Glória a Jesus. É nas minúsculas coisas que o nome de Deus é glorificado. Sabe por que muitos desistem de Deus? Porque estão à procura das grandes coisas, os grandes investimentos. Glória a Deus. Querem brilhar mais do que Cristo. Aí eu vejo João Batista lá no Rio Jordão. Ei, Deus não enviou João Batista, não foi para as grandes cidades e metrópoles de Roma, não. Deus enviou João Batista, foi lá para o Rio Jordão, deserto. Glória a Deus. Mas ele fazia com amor aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. E alguém chega e diz: tu és o Cristo? E ele, na sua simplicidade e humildade, dizia: eu não sou o Cristo. Tu és algum profeta? E ele, na sua simplicidade: eu não sou. Mas quem tu és? Eu. Com outras palavras, eu só tenho emprestado a minha boca ao Deus dos céus. Eu sou a voz que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que possamos ver o Deus agir nas pequenas coisas. André viu que Deus poderia fazer coisa extraordinária com aquele
pouquinho de pão e de peixe. Mas alguma coisa que me chama a atenção. Está aqui um rapaz. Nem saiu o nome dele, porque a glória não é para ele. Ei, irmão, o que você faz não é para você a glória, não. O que nós fazemos não é para nós a glória, não. Vamos usar a palavra de João, que ele cresça e que eu diminua. Glória a Jesus. Não apareceu nem o nome do rapazinho aqui que era precavido, viu? Eu vou buscar Jesus, mas eu vou precavido. Glória a Deus, eu vou levar aqui a reservazinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem aparece o nome dele, sabe por quê? Porque é no anonimato que Deus levanta homens e mulheres para louvor e glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existem pregadores que fazem questão de dizer: eu já fui, viajei para todo o Brasil, já fui para tal lugar, tal cidade, e ele começa a dar a lista todinha. Glória a Deus, né? Ô irmão, louvado seja o nome do Senhor. Essa não foi a missão, não. A missão que Jesus nos chamou foi a missão de carregar a cruz. Ele comparou vida cristã, foi com dor, de carregar a cruz, de perder vida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi com isto que Jesus comparou a vida cristã. Louvado seja Deus. Não foi com nenhum palco de espetáculos, com estrelas e fama. Isto é para o mundo. Louvado seja Deus. Para nós é diferente. As estrelas da Bíblia, irmão, os servos de Deus da Bíblia, eu vou dizer a você, e quero ler para você ouvir. Segundo as tradições, veja o fim das estrelas da Bíblia. Olha, de acordo com a tradição, Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Segundo a tradição, Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Segundo a tradição, Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente e desterrado depois para a ilha de Patmos e depois morreu de velhice em Éfeso. Segundo a tradição, Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes, e essa passagem está na Bíblia, em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado do templo abaixo. E ao verificarem que ele ainda estava vivo, mataram-no a pauladas. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. De Bartolomeu, tiraram a pele por ordem de um rei bárbaro. Tomé foi amarrado a uma cruz, mas ainda assim pregou o evangelho de Cristo até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechadas. Simão Zelote foi crucificado na Pérsia. Matias, o substituto de Judas Iscariotes, foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, acorrentado em um cárcere romano, disse: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Não muito depois de haver escrito estas palavras, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, foi decapitado por ordem de Nero, o imperador. Mas hoje, irmão, hoje é uma febre de fama, de prosperidade financeira, glória a Jesus, de conhecimento próprio. Hoje não estão apresentando mais Cristo, mas estão sendo apresentados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estava aqui esse jovem no anonimato, fazendo algo
extraordinário. Louvado seja Deus. Que eu e você, glória a Jesus, possa a cada dia meditar o que nos tem levado a buscar Jesus. O que tem feito a missionária? Qual o objetivo da missionária? A buscar Cristo. Qual o objetivo nosso de buscar Jesus? De pregar o seu evangelho, de anunciar a sua palavra. Glória a Deus.